Saúde a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo de número 13. Vamos ler até o versículo de número 18. Nos diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Glórias a Deus por essa palavra. Amém. Eu queria convidar os obreiros que irão servir ao Senhor, recolhendo os santos dízimos e as santas ofertas. Amém. Nesse momento nós iremos continuar adorando ao Senhor por meio das nossas contribuições voluntárias, que tem a finalidade de fazer crescer, a obra de Deus. Amém, meus amados irmãos? Diferentemente de outras instituições que recebem incentivo do poder público, outro tipo de doação qualquer, a nossa igreja ela é mantida essencialmente pelo amor dos irmãos em Cristo, que com alegria fazem suas doações e fazem essa obra prosperar. Amém? A obra é feita, não é isso? Assim como as missões é feita com aquele que vai, com aquele que ora por quem vai, mas também aquele que investe na obra do Senhor, E aqui é chegado o momento de fazermos isso, investirmos também na obra do Senhor. Amém? Queria convidar o nosso irmão Tarcísio, ele vai estar aqui orando, agradecendo ao Senhor pela palavra de Deus que foi lida, amém, contemplando também todas as finanças do povo de Deus de modo geral, amém, para que o Senhor abençoe o empresário, isso faça prosperar, que o Senhor chegue, sendo Deus da provisão na mesa de cada um, e que o Senhor continue reinando em nossas vidas, amém. Logo em seguida, nossa irmã Sandra Marques vai estar louvando ao Senhor enquanto os irmãos fazem suas contribuições. Amém. Saúde a todos a paz do Senhor. Oremos a Ele, é o nosso libertador. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós louvamos, Senhor, e agradecemos por essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor, na Tua casa. Vamos servir, Senhor, a Ti, Senhor, os nossos dízimos e ofertas. Por isso nós pedimos, Pai, e a pessoa, todos a eles, Senhor, estão ofertando. A eles, Senhor, e desejam e não podem, Senhor, abre as portas, Pai, para que nós possamos estar juntos, Senhor, participando do Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, a Tua palavra e foi lida, Pai, e era Ele nos nossas orações, e nós possamos aprender, Senhor, e Ti, a Tua palavra, ensinar, Senhor, a todos a eles, e nós podemos ensinar, nós possamos ouvir, Senhor, nós possamos sentir a Tua presença, e em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, já se encontra conosco, né? Habitualmente é ele quem ministra no dia de hoje, nas quintas-feiras, mas hoje o pastor declinou justamente em prol de um convite que fez. Nós já vamos estar entrando na ministração da palavra do Senhor, mas antes disso nós queremos devolver a direção do trabalho para o pastor Eliezer de Souza, ele que também na oportunidade vai estar aqui apresentando o nosso pregador de hoje, amém? Aquele que estará na responsabilidade de trazer a poderosa palavra de Deus. Amada igreja, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma noite na casa do Senhor para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor no culto de doutrina. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero apresentar alguns visitantes que estão conosco, alguém que veio de outra congregação para nos visitar. Temos aqui, creio que uma família, né? Podem ficar de pé, por gentileza, para nós apresentarmos a congregação. Muito bem, vocês estão vindo de onde? Bancários, conjunto bancário, uma linda igreja que tem ali perto de Satélite, né? Faz parte do setor 16. Pastor Gonzaga é o coordenador do setor 16. E vocês são muito bem-vindos entre nós. A igreja confirma, irmãos, vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos. De tanto ela viajar, e o seu esposo Micael pregou domingo, e a Jaqueline está conosco, né? Graças a Deus pela vida deste casal maravilhoso, que sempre está conosco, está congregando conosco aqui. Mas Jaqueline, a agenda dela está muito forte, e se vocês não virem a Jaqueline aqui nem o Micael, é porque eles sempre viajam para ministrar a palavra no Brasil afora. Antes estava limitado a Natal, e hoje Deus abriu as portas e está indo Brasil afora, e quem sabe, Jaqueline, mundo afora, né? Já pela internet se consegue ver, mas eu me refiro pessoalmente. Amados, está conosco então, a convite nosso, presbítero Heraldo Kennedy, que hoje estará ministrando a poderosa palavra do Senhor. Ele que se congrega ali na congregação, na igreja de Parnamirim, na sede de Parnamirim. É genro do pastor Elinaldo Renovato, casado com Ilana, já congregou conosco aqui, muitos conhecem, e hoje ele estará ministrando a poderosa palavra de Deus neste culto de doutrina. A igreja está feliz com a presença do presbítero Heraldo Kennedy. Vamos dizer, seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome. Muito bem, como muitos sabem, nós somos amigos desde muito tempo, e Heraldo é uma pessoa que eu gosto muito de ouvi-lo ministrar, pregar a palavra do Senhor, e senti da parte de Deus de trazê-lo hoje até esta congregação para ministrar-nos nesta noite. Que Deus o use grandemente, Heraldo. Contigo então o púlpito de Candelária para a ministração da poderosa palavra de Deus. Amados irmãos, com muita alegria vos saúdo com a paz do Senhor. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui congregando com os irmãos nesta noite, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, e na oportunidade com essa missão, né? Uma missão muito nobre, que é anunciar a palavra de Deus neste culto de doutrina. O nosso amigo, né, pastor Eliezer de Souza, desde a juventude, nos confiou este púlpito, né, direcionado pelo Espírito Santo, e eu só tenho a agradecer a Deus e a Ele, e a confiança da igreja também, do ministério aqui presente também, por essa rica oportunidade. Amados, o tema que nós escolhemos para compartilhar com os amados irmãos nesta noite é um tema bastante conhecido, né? A doutrina da igreja, ou eclesiologia. Essa é uma das disciplinas que, pela graça de Deus, nós ajudamos ali na Escola Teológica da Assembleia de Deus de Parnamirim, a ETAP,
é uma das disciplinas que eu ministro ali para os alunos, né? E é uma disciplina que ela nunca sai de moda, assim como toda a palavra de Deus, na verdade, né? É uma disciplina que também, dentro do nosso currículo da Escola Bíblica Dominical, em média, a cada 3 anos, 4 anos, no máximo, a nossa CPAD, direcionado por Deus, ela traz novamente esse tema, porque é um tema que todo crente tem que, eu não diria dominar, porque ninguém domina todo o conhecimento da palavra de Deus, mas nós devemos estar seguros quanto a essa doutrina que embasa a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. A pauta é um pouco, aliás, só um instantinho. Vou colocar o relógio aqui porque eu prometi aos pastores, né? Pastor Pedro, pastor Eliezer, que não vou passar dos 50 minutos para não cansar os irmãos. Mas eu dizia, amados irmãos, a pauta dessa disciplina, né, a doutrina da igreja, é uma pauta bastante extensa, conforme os amados irmãos podem enxergar aqui na nossa retaguarda, e eu estou enxergando ali na frente ou aqui no meu notebook, né? Nós vamos fazer uma introdução a esse tema. Depois, nós temos a natureza da igreja, quando a igreja foi fundada, quem são os membros da igreja do Senhor, não é? Qual é a sua obra também, quais são as atribuições que o Senhor Jesus deixou para nós enquanto igreja, para nós desenvolvermos aqui na terra. Quais são as ordenanças da igreja, como é que deve ocorrer a adoração e o que é a adoração também, não é? Nós vamos ver aqui, se der tempo, não sei até onde a gente vai ali naquela pauta, mas é um tema muito rico também, a adoração. Algumas pessoas têm dúvidas do que é, qual o escopo, né? Qual a abrangência do que seria a verdadeira adoração ao Senhor, a organização da igreja e as considerações finais, tá certo? Vamos à frente, né? A leitura que o nosso presbítero, nosso amado irmão, que eu não me recordo agora o nome, né? Ele fez aqui nesta noite, Mairon, irmão Mairon, né? Irmão Mairon, não o conheço ainda pessoalmente. Mairon. Maicon? Ok, desculpe. O irmão Maicon, né? Ele leu aqui em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 18. Nessa ocasião, Jesus estava com os seus discípulos em Cesareia de Filipe, né? Uma cidade ao norte de Israel, próximo ao mar de Tiberíades ou lago de Genezaré, e naquela oportunidade ele perguntou aos seus discípulos quem que eles de fato pensavam que ele fosse. E aí Pedro, né, com o seu temperamento um tanto quanto sanguíneo, um tanto quanto colérico, que a gente vai encontrar Pedro muito corajoso, mas também algumas vezes covarde, né? Infelizmente covarde, essa é a verdade. Mas Pedro, então, ele já toma a dianteira na resposta e diz aí para nós: tu és o Cristo, tu és o Messias, né? Tu és o Filho do Deus vivo. Naquela oportunidade, Pedro já entendia, através do que Jesus tinha pregado, do que Jesus tinha feito, realizado ao longo daqueles 3 anos, né? Porque já se aproximava aí a sua morte na cruz do Calvário, né? A sua crucificação, enfim. Pedro já entendia qual era a missão de Jesus e o que ele representava, né, para nós, enquanto igreja do Senhor. E aí Jesus diz para ele, e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, nome do Pedro, né? Porque não foi carne, não foi o conhecimento, não foi a intelectualidade dele, né? E não foi o sangue, ou seja, genealogia, DNA, quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus aqui está claramente dizendo que foi um dos mistérios que Deus, o Pai, revelou para Pedro, que ele, Jesus, era o Filho de Deus e que, portanto, também era Deus.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o que, irmãos? A minha igreja. Então aqui a gente já vê uma das passagens bíblicas, né, que nos dá o lastro, né, nos dá a base para a doutrina da igreja. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já são mais de 2000 anos, né, em que impérios se levantaram contra a igreja, né, imperadores, muitos ditadores ao longo da história, tiranos, né, homens maus, mas a igreja continua perseverante e triunfante, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De onde vem então a palavra igreja? Igreja no português, né, vem de um termo grego que significa eclésia. Eclésia, palavra derivada do idioma grego, significando uma assembleia de cidadãos, um ajuntamento de pessoas, né, ou mesmo de uma turba, um grupo de pessoas fazendo um tumulto em uma determinada ocasião. Isso também representaria a palavra eclésia, não propriamente a igreja nossa, né? Mas aí representa também a palavra eclésia. Nós encontramos isso na passagem bíblica que se encontra aí, Atos 19, 32, 39 e 41, não é? Que nós não vamos ler, nós vamos passar por cima agora. Vamos adiante. A palavra eclésia, amados irmãos, em termos de estatísticas, a palavra eclésia, ela aparece, veja bem, 115 vezes no Novo Testamento, demonstrando o grau da sua importância. 3 como congregação hebraica, significando a sinagoga, né, do Antigo Testamento, a congregação hebraica. 3 como assembleia grega. Nós vamos encontrar isso em Atos dos Apóstolos, em algumas passagens, né, quando se reuniu algumas pessoas em uma determinada cidade para fazer uma assembleia ali entre os gregos, né? E 109 como igreja cristã. Então aqui a gente vê como essa palavra aparece, qual o seu grau de importância, né, para o nosso estudo. Na sequência a gente diz, a igreja é, portanto, o quê? É a família espiritual de Deus, uma comunidade criada não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Foi criada pelo Espírito Santo do Senhor, baseada na obra expiatória de Cristo lá na cruz do Calvário. A natureza da igreja está pautada, né, em 3 situações consideráveis. Em primeiro lugar, em algumas palavras que descrevem a igreja como uma instituição, como uma organização, né? Nas palavras também que nós encontramos na Bíblia Sagrada, em várias passagens, né, que descrevem os cristãos, e ainda nas ilustrações que descrevem a igreja. Nós vamos passar por cada um desses subtópicos aqui. Em primeiro lugar, né, quanto às palavras, quais são as palavras, quais são os termos que descrevem a igreja do Senhor? Jesus assevera em Mateus 16, 18, o texto que nós lemos, né? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, eclésia é composta desses 2 termos, lá no grego, ek, que significa fora de alguma coisa, e kaleo, que significa chamar. Então nós, de fato, amados irmãos, nós somos chamados do mundo, né, nós fomos retirados do mundo pelo Senhor Jesus para constituirmos a sua igreja, a sua eclésia. Logo, a eclésia denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. Lá na Grécia Antiga, eles tinham o sistema mais democrático possível, o sistema de governo mais participativo e democrático possível, que era justamente quando eles precisavam tomar algumas decisões, eles reuniam a população da cidade,
seja ela qual fosse, em uma ágora, não é? Em um grupo de pessoas, e ali eles tomavam as suas decisões, debatiam, discutiam os temas que estavam na pauta daquele dia, e naquela oportunidade eles decidiam nessa eclésia o que deveriam fazer. Este conceito de eclésia, portanto, prevalecia principalmente na Grécia Antiga, tanto na capital Atenas, né, como nas outras cidades também. A Septuaginta, que foi a tradução grega do Antigo Testamento, cerca de 70 sábios judeus se reuniram e fizeram a tradução do Antigo Testamento, né, do hebraico. Naturalmente foi escrito em hebraico e aramaico, o Antigo Testamento, mas eles se reuniram e fizeram a tradução para o idioma grego, que era o idioma então dominante naquela época. Exemplo do inglês nos dias atuais, né? A língua que é mais falada, não é a mais falada, porque talvez a língua chinesa, né, ou algumas das línguas lá da Índia, talvez seja mais falada do que propriamente o inglês. Porém, se você sabe um pouquinho de inglês, você pode ir a qualquer um dos 200 e poucos países do mundo que você vai encontrar alguém que vai falar, vai conseguir dialogar com você, trocar palavras, trocar entendimento, né? Mas enfim, a Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, também empregava a palavra eclésia, esse termo, quase 100 vezes no Antigo Testamento, enquanto no Novo nós encontramos 109 vezes, né? Nos 27 livros. No Antigo Testamento nós encontramos quase 100 vezes. Usualmente como tradução do termo hebraico kahal, que também significa assembleia, convocação, congregação, de igual modo, né? No Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, o termo às vezes se refere a uma assembleia religiosa, conforme eu já falei aqui. E em outras ocasiões, há uma reunião visando propósitos seculares, até mesmo malignos. Nós vamos, por exemplo, verificar quando da rebelião de Coré, Datã e Abirão, quando o povo de Deus estava aqueles 40 anos lá no deserto, né? Naquela peregrinação até chegar a Canaã, o que ocorreu? Na rebelião de Coré, Datã e Abirão, nós vamos encontrar esse termo, eclésia, ou carral. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa. Desculpe, irmãos, eu passei aqui e não passei aí para vocês. Toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação de Israel? Ainda a outra passagem, né? Jacó, quando estava falando a Simeão e Levi, na verdade, quando estava exortando os seus filhos, naquela situação que envolveu o povo de Siquém, não é? No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. A irmã deles, Diná, filha da mesma mãe, infelizmente tinha coabitado com o filho de Siquém, não é? Daquele rei de Siquém, e os seus irmãos então estabeleceram falsamente, nós conhecemos essa história, um acordo com aquela população para que eles também aceitassem a circuncisão, serem circuncidados. E aí todos os homens, né, adultos e jovens, passaram por aquele processo da circuncisão, aceitando o acordo que tinha sido proposto por Simeão e Levi, irmãos de Diná, não é? E aí, com poucos dias, 2, 3 dias, quando eles estavam, o prepúcio, o órgão genital daqueles homens estava bastante inflamado, diz a palavra de Deus, eles invadiram aquele país, aquela cidade, né, e mataram a fio da espada muitos homens.
Então aqui nós encontramos também o termo congregação sendo utilizado, mas já numa conotação negativa. Deixa eu abrir aqui uma aguinha. Mas, amados, o que seria uma visão errada de igreja? Nós temos visto nos últimos dias, infelizmente, a gente diz isso com dor, com peso no coração, muitas pessoas que outrora estavam congregando nas igrejas, estavam servindo ao Senhor, estavam envolvidos em alguma atividade, de repente começaram a se afastar da igreja, e a pandemia de 2020, a pandemia do Covid-19, ela infelizmente veio acelerar esse movimento dos chamados desigrejados, né? As pessoas que acham que elas sozinhas, por si só, já são uma igreja, quando na verdade isso não ocorre, né? Para ser igreja tem que ser uma assembleia, um ajuntamento de pessoas. Então nós estamos falando de quê? Dos crentes desigrejados, ditos desigrejados, né? Dizem, eu sou, veja só, algumas das frases que são utilizadas, eu sou a igreja. É muita soberba, não é, amados irmãos? A pessoa sozinho achar que não precisa da comunhão, não precisa das orações dos irmãos, não precisa vir à casa do Senhor para ouvir a doutrina, para frequentar a escola bíblica dominical e assim por diante. Não preciso de igreja, de templo, de organização, não, igreja é só para que o pastor enriqueça, né? Às vezes eles dizem isso, algumas pessoas dizem isso também. Coitados, não tem ideia, né, de como é que a coisa funciona. Não preciso de pastor, sirvo a Deus em casa, né? De fato, amados irmãos, nós temos visto esse mal aumentar muito nos últimos anos. Na verdade, nós sabemos que Deus não habita em templos, mas Ele sempre quis que o seu povo congregasse em um determinado local. Foi assim lá no deserto, né, quando ele instituiu o tabernáculo. Aí nós temos uma imagem pictográfica, né, de como se organizava o tabernáculo, né, e as tribos, né, olha, Deus é um Deus de organização, é um Deus de normas, é um Deus de ordem, de disciplina. E lá no livro de Deuteronômio nós vamos encontrar todos os detalhes a respeito da disposição física, do layout que as 12 tribos tinham que se organizar, né? Cada uma tinha sua posição, e quando elas levantavam o acampamento e caminhavam para outra localidade, lá no deserto, né? Quando chegavam lá na outra localidade, seguiam exatamente à risca aquilo que Deus tinha dado a Moisés, em termos de disposição geográfica, disposição física, né? Outro exemplo, amados irmãos, foi o templo de Salomão. Nós sabemos que quando o templo ele foi, inclusive, dedicado ao Senhor, a glória de Deus desceu naquele ambiente, e foi tão forte a glória que as pessoas não conseguiram ficar de pé. Tamanha era o poder de Deus presente naquela ocasião, não é verdade? Aí a gente tem também uma representação pictográfica, né, um desenho daquilo que seria o templo de Salomão. E no Novo Testamento, como é que a coisa funciona, né? Já no Novo Testamento, no 2º capítulo de Atos, né, da descida do batismo com o Espírito Santo, os discípulos estavam reunidos em um templo, estavam reunidos em um cenáculo, né? Em Atos 3.1, os apóstolos subiam ao templo. Veja, em Atos 5.42, uma terceira referência bíblica, nos Atos dos Apóstolos,
Paulo diz que ensinava nas casas e no templo. Então, se no livro de Atos dos Apóstolos, nos primórdios da igreja do Senhor, eles serviam a Deus no templo, por que é que eu, irmão Heraldo Kennedy, né, vou ser diferente e achar que eu posso servir a Deus sozinho na minha casa, acompanhando os cultos pelo YouTube, pela internet? Isso pode até acontecer, não é, irmãos? Se alguém estiver enfermo, se alguém estiver internado em um hospital, naturalmente ele vai servir a Deus, ele vai adorar a Deus através da internet. Mas a vontade do Senhor é que nós o sirvamos, na verdade, aqui na sua casa, porque aqui é o santuário, aqui é o templo. O Salmo de número 84 é o salmo que fala, né, do santuário lá em Jerusalém, e lá está escrito que até os pardais e as andorinhas encontraram ninho para si dentro do templo do Senhor. Lá no templo sede de Parnamirim, inclusive, a gente tem aqui no púlpito, né, uma representação em gesso de uma Bíblia Sagrada aberta. Os irmãos que já foram lá devem ter percebido isso aí. E por cima tem uma abertura, e as andorinhas e os pardais aqui e acolá fazem casa, cumprindo-se aquilo que está no Salmo de número 84, né? No caso, no templo lá em Parnamirim. 1.2. Vamos ver agora quais são as palavras que representam nós cristãos, né? Cristãos de todas as matizes, mas cristãos raiz, cristãos verdadeiros. Pode ser um cristão batista, presbiteriano, né? Metodista ou assembleano, da Universal ou qualquer outra denominação. Em primeiro lugar, nós somos chamados de irmãos. E não é verdade, irmãos? Eu, pela graça de Deus, no dia 26 de agosto de 1980, já disse isso aqui outras vezes, 26 de agosto de 1984, eu tive a alegria de estar presente aqui na inauguração do antigo templo, né, que é essa parte aí seguinte. E graças a Deus, amados irmãos, servi ao Senhor aqui até mais ou menos 1990. Em 90 nós fomos lá para Tirol, na época da construção do templo. Passamos 2 anos ali construindo o templo, né? Pastor Elinaldo pastoreou aqui em 89, e se não me falha a memória, em 90, né? E aí em 91 e 92 ele foi designado para Tirol. A congregação era pequenininha, e aí a gente, graças a Deus, construímos, os irmãos de lá, né, todos nós construímos aquele templo que até hoje existe. Mas depois fui para o Rio de Janeiro, passei 9 anos, de 94 até 2002. Mas, irmãos, todas as vezes que eu chego aqui na igreja, na Decandel, quando eu encontro os amados irmãos, né, que me conhecem, que eu conheço há bastante tempo ou há pouco tempo, a alegria é a mesma, né? Por quê? Porque eu estou na minha família, estou entre os meus irmãos. E é assim em qualquer lugar da face da terra. Nós fomos, eu e minha esposa, justificando aqui a ausência da minha esposa, né? Ilana, ela vai ministrar aula no próximo domingo na EBD, e amanhã nós temos um dia muito cheio, né? Amanhã eu estou completando 60 anos de vida, e aí ela ficou em casa preparando isso aí. Mas eu dizia, nós fomos sábado para a cidade de Jardim de Piranhas. Nós fomos conduzir um seminário para casais, junto com a igreja ali naquele município, quase 280 quilômetros aqui de Natal. E há muitos anos eu não reencontrava o pastor Milton Oliveira e a irmã Lourdinha. Há 15 anos atrás, eu fiz uma viagem missionária ao Paraguai, passei 15 dias lá e fui recebido por eles, na casa deles, né? Criei uma amizade muito boa, graças a Deus, com seus 3 filhos também, hoje todos eles já crescidos, né? E foi uma experiência ímpar na minha vida. Mas há muito tempo eu não via os amados irmãos pastor Milton e irmã Lourdinha. Mas, Eliezer, a alegria foi a mesma de 15 anos atrás, né? Por quê, irmãos? Porque
Nós somos irmãos, nós somos o povo de Deus, a família de Deus, não é verdade? Aí veja bem, olha, Colossenses 3,11, Gálatas 3,28, vai nos trazer o quê? Vai nos mostrar que na casa do Senhor, né, se existe, não é para existir, né, mas na casa do Senhor não deve haver, olha, Paulo dizendo, né, aos crentes de Colossos e aos Gálatas, da Galácia, não há grego nem judeu. Aqui, amados irmãos, nós vemos o quê? Que não há divisão racial, né? Não existe. Graças a Deus, nós somos iguais, absolutamente iguais, sem nenhuma diferença. Aí Paulo dizia, né? Não há grego nem bárbaro. Aqui ele estava falando o quê? A respeito da intelectualidade, da razão. Os gregos tinham uma ciência muito desenvolvida, não é verdade? Mas ele está dizendo aqui, olha, os outros povos eram chamados de bárbaros, inclusive, né? Não que não tivesse ciência também, mas a ciência dos gregos era, durante aquele período áureo de Alexandre e de alguns imperadores que o seguiram, né? A Grécia Antiga era o que tinha de mais desenvolvido, de mais importante naquela época. Aí ele diz aqui, não havia, na igreja do Senhor, não há divisão cultural. Também não há servo nem escravo. Não há escravo nem livre. Não há servo nem livre. Aqui denota o quê? Não há divisão social ou econômica. Graças a Deus. Também não há macho nem fêmea. Por aí afora estão vendendo aí a ideologia de gênero, né? De uma forma muito negativa para a igreja do Senhor, para os nossos valores, para os nossos princípios, aquilo que nós defendemos e que está nessa Constituição aqui, na palavra de Deus. Mas aqui Paulo estava dizendo, olha, não há macho nem fêmea, então não há divisão por causa de sexo. Tanto nós homens, quanto as amadas irmãs, nós temos a oportunidade de trabalharmos na seara do Mestre. Todos nós, naturalmente, tem algumas diferenciações em relação ao ministério, né? Deus instituiu, e nós cremos assim, nós da Assembleia de Deus, a nossa declaração de fé, ela é muito clara quanto a isso. Nós não consagramos irmãs ao pastorado. E por quê? Porque nós não encontramos exemplos na Bíblia. Porém, amados irmãos, quantas irmãs, aqui eu estou vendo algumas, né? A irmã Jaqueline, me permita usá-la como exemplo, a sua amada, né? É uma mulher que Deus usa com muita graça, né? No dom do ensino, louvado seja o nome do Senhor, e tantas outras amadas irmãs. Quantas professoras não estão da Escola Bíblica Dominical não estão presentes aqui nesta noite, né, irmãos? Então, não há divisão por causa de sexo na casa do Senhor. E aí nós podemos dizer que, desculpa, eu não tinha passado ali, eu estou me perdendo aqui. Na igreja cristã é onde há a verdadeira inclusão social, não é? Outra palavra que revela o que nós somos: crentes. Nós somos crentes, né? Os cristãos são chamados crentes porque sua doutrina característica é a crença no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos chamados também de santos, que significa separados. Nós somos separados do mundo, nós somos separados do pecado, não é verdade, irmãos? Somos ainda denominados os eleitos, os escolhidos. Aqui não há discriminação alguma, né? Todo ser humano que tomar a decisão de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, vai também poder herdar essa condição de escolhidos, não é verdade? Agora, não é uma elite,
né? Salva desde o ventre, como prega, por exemplo, a doutrina calvinista. E aqui eu não estou desmerecendo de forma alguma os nossos amados irmãos calvinistas, presbiterianos. Existe muito conteúdo rico que Calvino deixou e que a nossa igreja, o nosso credo, a nossa declaração de fé faz uso, né? Um deles é em relação à ceia do Senhor, como um memorial, enfim. Mas em relação a uma vez salvo para sempre, como pregado pelos calvinistas, isso não tem de fato base na Bíblia Sagrada, né? Nós somos também chamados de discípulos, né? Por quê? Porque somos aprendizes de Jesus. Ninguém nunca sabe tudo, eu dizia há pouco, né? Então nós sempre continuamos como estudantes da Bíblia, enquanto discípulos do nosso Senhor Jesus. Cristãos são cristãos porque sua religião, a sua fé, mais do que religião, né? A nossa fé se baseia única e exclusivamente na pessoa de Cristo, por isso que nós somos chamados cristãos. E também, lá em Atos capítulo 9, versículo 2, nós também somos chamados aqueles do caminho, né? Do caminho que vai para o céu. Glória a Deus. 1.3. Quais são as ilustrações agora em relação à igreja? Em primeiro lugar, nós citamos aí o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Por exemplo, em Colossenses 1:24, está muito claro isso aí. E se nós somos o corpo de Cristo, isso denota algo bem interessante. É que um corpo, seja ele qual for, um corpo vivo, né? É um organismo que tem vida. Qualquer animal, racional ou irracional, ou mesmo uma planta, constitui um corpo vivo. Uma planta, nos nossos jardins aqui, da nossa igreja, nós encontramos grama, nós encontramos uma série de vegetação, e ali nós temos o quê? Um organismo vivo, não é? Vamos à frente. Mas também, além de sermos um organismo vivo, nós temos um CNPJ, a nossa igreja tem o seu cadastro, é obrigada pelo Código Civil a ter o seu CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Nós temos uma estrutura administrativa, nós temos uma diretoria com a presidência, pastor Martim Alves, né? Com primeiro vice, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro. Então tudo isso faz parte, né, da instituição CNPJ, Assembleia de Deus. Então nós somos, na verdade, as duas coisas, representadas aí por essas duas fotografias. Um organismo vivo, mas também no lado esquerdo do slide ali, né, uma organização. Nós somos, a igreja também, né, é chamada de o templo de Deus. Em 1 Pedro 2, 5 a 6, temos um exemplo clássico de templo. Um lugar em que Deus, que habita em toda parte, né, apesar de Deus ser onipresente, essa capacidade que somente é imanente a Ele, somente Ele tem, a onipotência, a onipresença, né? E o fato dele conhecer todas as coisas também, a onisciência, onde seu povo o possa achar em casa. Nós temos aí 1 Pedro 2, 5 a 6, ele diz assim, ó, vós também, como pedras vivas, nós somos, a igreja do Senhor é uma pedra viva, é um organismo vivo, é o que ele diz aí. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós somos chamados por Deus para sermos separados do mundo, né? E para produzirmos frutos de arrependimento. O crente que passa toda a sua vida sem gerar fruto, né? Sem ganhar uma alma para Jesus, sem praticar uma obra social que é obrigação nossa, conforme Tiago, irmão de Jesus, nos mostra no capítulo 2 da sua carta, né? Então, esse crente,
ele pode até ser salvo, essa pessoa pode até ser salva, diz a palavra de Deus, mas como que pelo fogo, porque as suas obras ou a sua falta de obra, né, vai fazer com que ele não ganhe absolutamente nenhum galardão do céu. As obras que são de ouro, né, de prata, de pedras preciosas passam pelo fogo, mas o que é madeira, o que é feno, o que é palha, na hora, na última hora, né, na hora que Jesus for nos julgar, não é verdade? Então, essas obras, elas vão desaparecer, porque vão virar simplesmente cinzas. A igreja também é chamada de a noiva de Cristo. Essa é uma ilustração usada tanto no Antigo como no Novo Testamento, para descrever a união e a comunhão de Deus com o seu povo. Nós encontramos aí 2 Coríntios capítulo 11, 2, Efésios 5, 25 a 27, Apocalipse 19, 7 e assim por diante. E no Antigo Testamento nós encontramos, por exemplo, em Jeremias 31, 32, Isaías 61, 10 e Cantares 4 e 9. É usada particularmente no tocante à ansiedade da noiva a preparar-se para as suas núpcias, para o seu casamento, pelo que também se reveste de um forte tom de esperança quanto ao nosso futuro. Vamos à frente aqui. E o tópico 2, ele nos traz a fundação da igreja. Existem algumas teorias, existem algumas ideias de quando a igreja foi fundada, né? Então nós vamos ver aqui, inicialmente, sob o ponto de vista profético, né? E depois sob o ponto de vista histórico. Considerada profeticamente, a igreja existe desde o início da raça humana. Nós vamos encontrar lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, né? E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muitos estudiosos preferem uma origem neotestamentária, já é outro ponto de vista, né? Muitos estudiosos preferem uma origem não no Antigo Testamento, mas neotestamentária para a igreja. Mas neste contexto também há diferenças de opiniões, algumas opiniões distintas. Alguns, por exemplo, acreditam que a igreja foi fundada quando Cristo começou publicamente seu ministério e chamou os 12 discípulos. Ou seja, após Jesus ser batizado lá no Rio Jordão por João Batista e ele ter escolhido os primeiros 12 discípulos, que são os seus 12 apóstolos, né? É bem verdade que depois Judas, que o traiu, foi substituído por Matias, conforme nós sabemos, mas alguns acham que a igreja foi instituída naquela ocasião. Por seu turno, por sua vez, Israel é descrito como uma igreja, no sentido de ser uma nação chamada, dentre as outras nações, a ser um povo de servos de Deus. Nós encontramos isso aí em Atos 7,38, né? Este é o que esteve, se referindo a Moisés, este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Cristo predisse a fundação de uma nova congregação, ou uma nova igreja, que foi o texto, a nossa divisa, que foi lida hoje aqui pelo irmão Maicon. Essa é a igreja de Cristo que veio a ter sua existência no dia de Pentecostes. Então, esse ponto de vista aqui, que a igreja foi fundada somente lá em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2, no dia do batismo com o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, essa é a doutrina que nós, da Assembleia de Deus, defendemos, né? Portanto, a igreja veio a ser considerada profeticamente
desde Adão e Eva, Gênesis 3,15, né? E desde a chamada de Abraão também. Veja bem, olha, quando Deus chamou Abraão, ele fez diversas promessas a Abraão, que inclusive a sua descendência seria multiplicada na face da terra. É bem verdade que o povo judeu hoje representa uma pequena parcela da população do mundo, dos cerca de quase 8 bilhões de pessoas na face da terra. Talvez o povo judeu não represente 1%, talvez 0,5%. Porém, espiritualmente, quantos filhos Abraão não tem? Não é verdade? E nós somos, pela fé, filhos de Abraão. Então a palavra de Deus se cumpriu aqui também, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E considerada historicamente, é o outro ponto de vista. Inicialmente, profeticamente, e agora, historicamente, no decorrer do tempo. Como é que os estudiosos analisam? A maioria dos estudiosos, quer sejam nossos antecedentes pentecostais, evangélicos ou modernistas, né, até mesmo os modernistas, acreditam que as evidências bíblicas são favoráveis ao dia de Pentecostes, em Atos 2, para a inauguração da igreja. Porém, há aqueles também que acham que a igreja nasceu quando foi efetivada a nova aliança. Lá, por exemplo, em Hebreus capítulo 9, né? Deixa eu adiantar aqui. Hebreus capítulo 9, versos 15 e 16, nós encontramos o registro da instituição da nova aliança. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, onde há aliança, necessário é que intervenha a morte do testador. Tópico de número 3. Tenho mais 8 minutos. Vamos até onde der, viu, Eli? Os membros da igreja. Através da morte expiatória de Jesus, as muralhas humanas de divisão foram quebradas, e todos quantos creem nele tornam-se membros do corpo de Cristo, conforme eu já tinha falado. É o Senhor quem adiciona diariamente à igreja aqueles que se haviam de salvar. Mas quais são as condições, quais são os pré-requisitos para ser membro da igreja de Jesus, da igreja do Senhor? Existem alguns pré-requisitos. Em primeiro lugar, a nossa fé, a nossa crença, né, arraigada e bem implícita no Evangelho, conforme está lá em Atos 16, 31, quando Paulo disse para o carcereiro de Filipos, naquela madrugada, né, quando ele aceitou Jesus: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a primeira condição é a fé, é crer. Em segundo lugar, submeter-se ao batismo nas águas como testemunho simbólico da fé em Cristo. Ou seja, quando nós descemos as águas batismais, nós não descemos as águas para sermos salvos. Nós descemos porque já somos salvos. Não é verdade? Em primeiro lugar, é a fé. O ato do batismo é uma ordenança, conforme a gente pode ver daqui a pouquinho, né? Mas é uma ordenança para as pessoas, é um símbolo, é uma simbologia da nossa morte em Cristo, da nossa ressurreição com Ele também. E em terceiro lugar, confessarmos verbalmente a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Entrar na igreja não é simplesmente uma questão de nós termos um cartão de membro, né? Onde a gente tem lá, vamos dizer, irmão Kennedy, o cartão de membro dele é 30.453. Não é apenas isso. É fazer parte da igreja invisível. A igreja invisível ela é formada por quem? Pelos crentes de todas as eras, né? Desde os crentes do Antigo Testamento, quanto os do Novo Testamento, e também os crentes de todas as denominações.
que de fato aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. É fazer parte da igreja invisível, composta pelos salvos, pelos separados, pelos fiéis, ou seja, pela noiva do Cordeiro ou a igreja dos primogênitos. Bem como também fazer parte da igreja visível. Aí aqui a gente tem que fazer uma observação. Na igreja invisível só existem os salvos, mas na igreja visível Jesus disse que no meio do trigo, quando o agricultor ele planta, ele rega até, ele planta, né, o trigo, no meio do trigo nasce também o joio. Ele não pode tirar o joio, ele não pode passar uma máquina, né, uma colheitadeira, seja o que for, para retirar somente o joio que está misturado no meio do trigo. Ele tem que esperar a época certa da colheita, e aí, depois que ele colhe, ele vai fazer a separação. Então, de igual modo, na igreja do Senhor, na igreja visível, na igreja CNPJ, nós estamos sujeitos a ter algumas pessoas que estão aqui entre nós, com certeza não são nós aqui, não é? Graças a Deus, todos estão aqui servindo ao Senhor neste culto de doutrina, neste culto de ensinamento, de aprendizado, mas pode ser que no nosso meio apareça alguém que não é ainda trigo, que ainda não se converteu verdadeiramente ao nosso Deus. E qual seria então, amados irmãos, tópico 4, qual seria então a obra da igreja? Qual seria a missão da igreja? Em primeiro lugar, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, né? Pregar a salvação, esse é o objetivo principal nosso enquanto igreja do Senhor. Prover meios de adoração, né? Nós estamos aqui, todos nós estamos adorando ao Senhor, e nós adoramos não apenas no louvor, né? Não apenas estudando a palavra de Deus, não apenas orando, mas também na hora que nós estávamos contribuindo, né? Porque a nossa contribuição, ela vai fazer com que a obra do Senhor avance, né? A evangelização possa avançar, o trabalho social possa ser abastecido de recursos, assim por diante. A igreja também provê uma comunhão entre os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba, sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e desce até as orlas dos seus vestidos. É como o orvalho do Hermon. Eliezer teve a oportunidade de ir ali também, em Israel, né? E certamente, quando ele chegou lá no lago de Genezaré, ele viu o Salmo de número 133, esse salmo que eu acabei de recitar, na prática. O Monte Hermon é um glacial, e o ano inteiro tem neve lá em cima. E quando o sol nasce, né, e aquece aquele glacial, uma parte dele se liquefaz, né, e aí vai formando pequenos regatos, pequenos arroios, e daqui a pouco eles vão se juntando um com o outro, e vai dar origem ao Rio Jordão. O Rio Jordão desemboca no mar da Galileia, e depois continua o seu curso ao sul, indo até ao sul, rapaz, esqueci, Mar Morto, até o Mar Morto, onde ele termina a sua jornada. Então o Salmo de número 133 nos fala disso aqui, a comunhão religiosa que nós devemos ter enquanto igreja. Promover ajuda mútua, Tiago capítulo 2, e Paulo também nas suas cartas, ele, por exemplo, ele elogia Epafrodito, que era um discípulo, né, que quando foi visitá-lo, levou uma bênção dos irmãos para ele, né, uma ajuda, em que pese Paulo também ter a sua profissão, ele construía tendas, e durante boa parte do seu ministério, ele mesmo foi quem proveu os recursos para a sua manutenção. E ainda
a igreja, cabe a nós, enquanto a igreja do Senhor, sustentar a doutrina, a norma de conduta moral que nós devemos ter, né, irmãos? Eu vou dar um pulozinho aqui, tá certo? Porque o meu tempo já acabou, mas seria aqui o tópico de número 5. Eu vou para as conclusões, tá certo? Para não ser demorado aqui, só um instantinho. Essa disciplina é uma disciplina bastante grande, né? Normalmente a gente ministra ela em 4 horas e mesmo assim, muitas vezes não dá tempo de ver tudo. Mas vamos lá. As considerações finais, né? Muito obrigado, irmão Adriano, ele já me ajudou aí. A igreja do Senhor é, portanto, o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, conforme nós vimos aqui, com divinas nomeações para o cumprimento de sua grande comissão. Nós vimos aqui que a função principal da igreja é pregar o Evangelho, né? Então, cada crente, nós, nascidos do Espírito Santo, nós somos parte integrante dessa Assembleia Universal, né, da Igreja do Senhor, conforme eu disse, de todas as eras, de todas as denominações, e da Igreja dos Primogênitos, que estão com o seu nome, com o nosso nome escrito lá no céu. Amém? A razão de ser da igreja é ser um meio para Jesus buscar e salvar os perdidos, ser adorado pelo homem e edificar um corpo de crentes. Por fim, a igreja é a agência de proclamação do Evangelho do Senhor a toda criatura e por todo o mundo. A igreja invisível, somos nós, né? É o corpo de Cristo espiritual e místico. A igreja visível é a igreja local, Assembleia de Deus da Candelária, Assembleia de Deus, Templo Sede de Parnamirim. Então, é a igreja, conforme eu disse, visível com o CNPJ, com uma diretoria, com um grupo de funcionários, porque a gente tem que ter pessoas para cuidar da segurança, para cuidar da limpeza, para adquirir os produtos necessários para o departamento infantil, departamento de mocidade e assim por diante, né? E ainda a igreja congrega os santos para a vinda de Jesus. E por fim, amados irmãos, a igreja é um corpo coletivo no qual o homem pode adorar a Deus, 1 Coríntios 12, 13, e também é o canal do propósito divino de edificar um corpo de santos aperfeiçoados. Por isso que a gente só vai alcançar a estatura de varão perfeito quando chegarmos ao céu, né? Lá é que nós vamos ser perfeitos. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos a obrigação de procurar crescer em graça e em conhecimento, assim como foi na vida de Jesus. E é o canal do propósito divino de edificar um corpo de santos aperfeiçoados segundo a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, agradeço a oportunidade, a confiança do pastor Eliezer, do ministério, e a paciência dos amados irmãos, né? E espero em outras oportunidades poder cooperar com o trabalho do Senhor aqui. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Oreis por nós. Glória a Deus, chegou.
Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui, amados, ouviram a palavra do Senhor e saem daqui edificados essa noite? Amém? Muito importante que saibamos, né, isso, o que quer dizer a igreja, né? E mais do que isso, né? Que possamos fazer parte dela. Amém? Quando o presbítero Heraldo Quente falava aqui dessa nação de desigrejados que por aí fora, né, tem se propagado muitas vezes, se comentando que não se precisa de pastor, não se precisa de local para se congregar, e isso realmente foi acentuado no período da pandemia, né? Mas que bom que eu e você temos entendido, né, isso, a necessidade de estarmos aqui em comunhão, unidos, se congregando e ouvindo a palavra do Senhor, de onde de fato ela deve estar sendo ministrada, que é desse santo púlpito, né, isso, por aqueles que assim Deus tem designado. Amém? Meus amados irmãos, antes de encerrar, nós queremos apenas trazer algumas informações acerca da nossa agenda do nosso final de semana, né? Isso, no sábado agora, pela manhã, teremos aqui ciclo de oração de juventude e também ciclo de oração das crianças, né? As irmãs aqui, todos os sábados estão aqui intercedendo, né? Isso por toda a igreja do Senhor, mas em especial por essas faixas etárias, e por se tratar de criança, a gente sempre dá o reforço aos pais, aos responsáveis, né? Que vocês sejam facilitadores para que suas crianças, né, sejam ensinadas no caminho, né? E o caminho da oração é um caminho que a gente que é pai, lá na frente a gente vai entender o tamanho da importância, amém? E à noite, amados, conforme já divulgado, a partir das 19 horas, estaremos ali no culto, em praça pública, né? Ali na Praça de Candelária, amém? Com a juventude do Senhor estará ali reunida, mas toda a igreja também sinta-se convidado, né, a estar ali juntamente conosco, falando do amor de Cristo em praça pública, amém? E no domingo, né, isso, teremos aqui a partir das 8 horas da manhã nossa consagração, como de costume, a partir das 9h30, a Escola Bíblica Dominical funcionando, todas as salas, desde o DEPIM, novos convertidos, juventude, adultos, né, isso, obreiros. E à noite, grande culto evangelístico sob responsabilidade do Departamento de Evangelismo e Missões, estará ministrando a palavra de Deus o missionário Fernando Everton, ele que é daqui do Rio Grande do Norte, mas está servindo ao Senhor ali na França, né? Já acredito que há uns 3, 4 anos, né, pastor? Em torno disso. E ele está no Brasil, né? Isso, e o pastor Eliezer contactou ele ali no Templo Central, ele prontamente atendeu o convite. Então no domingo ele estará aqui ministrando a palavra de Deus, nada mais oportuno do que um missionário pregando num culto de missões, amém? Então a igreja do Senhor também é convidada a estarmos todos juntos aqui adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Já que pregamos aqui, foi pregado sobre a igreja, né? O nosso pastor Natanael tem um hino aí temático que vai juntamente com a igreja aqui adorar o Senhor nesse momento, amém? Os músicos, se puderem auxiliar aí, né? Isso, esse grande coral que vai ser formado agora. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus que aprendemos mais uma verdadeira aula sobre a Igreja de Cristo, Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E para tanto, aproveitando a oportunidade, vamos cantar o hino 340, a sua harpa, e vamos cantar com muita alegria, dizendo que eis que surge um povo forte. Você está pensando que os crentes é fraco, é? É não, os crentes é um povo forte, de poder. Ou por aí afora, os incrédulos dizem assim, esses crentinhos é uma conversa, nós somos é forte. Amém? Quem pode dizer, dar um glória a Deus? Zuleide, vem aqui, Zuleide, por favor. Artemisa. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Está vendo, irmãos? Cante, meditando nessa letra com muita alegria. Sol maior, querido. Sol. Vamos cantar com muita alegria. Toda a igreja vai cantar conosco, está aí no telão. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme a morte, nem a ele pertencer,
sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Olha só. Oh, não sejas descuidado pra buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te a visão do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais, poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem é a igreja de Cristo aqui? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Graças a Deus. Graças a Deus pela mensagem de hoje, palavra maravilhosa, ministrada pelo presbítero Heraldo Kennedy. E nós vamos orar agora, vamos ser despedidos deste lugar, mas não da presença de Deus. Está aqui dois aniversariantes, a irmã Ana Susan, a quem eu peço que venha até aqui à frente para receber a oração. O seu esposo nos deu a informação que a senhora está aniversariando. Glória a Deus, que Deus dê muita saúde, paz e vida longa para a serva do Senhor, não é? Quero convidar o esposo para estar pertinho dela, a família também, se quiser vir, também pertinho da mãe. Heraldo e Kennedy também, que amanhã vai estar completando, então a gente já vai antecipar a oração. Quero convidar aqui o nosso amado Tarcísio para estar orando, ministrando aqui a bênção de Deus sobre a vida dos nossos irmãos. Tem mais alguém que está aniversariando neste período, irmãos, aqui presente? Só eles mesmo? Muito bem, então Salmo 23 para a irmã Ana. Vamos pedir a Deus pela saúde dela. Brevemente vai fazer uma pequena cirurgia, para que Deus abençoe e que tudo corra normalmente, e que breve ela possa estar, já depois de convalecida da cirurgia, estar de volta à casa do Senhor. Orando também pelo futuro da família que vai estar viajando para Amapá. Ele é do Exército e vai estar se deslocando para Amapá em fevereiro. Então vamos orar para Deus abrir portas para eles lá, que lá chegando encontre tudo em paz, e enfim, que seja um novo recomeço na vida deles naquela cidade ali. Amém, queridos? Então parabéns, Heraldo Kennedy. O Salmo 23 então, para a meditação de vocês, que nunca falte a unção de Deus, o poder de Deus, a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Então vamos orar por eles. E eu gostaria de chamar aqui à frente aqueles que gostariam de receber uma oração especial. O irmão Tarcísio vai estar orando, ministrando sobre a sua vida. Nós precisamos muito das orações. Cada um de nós temos alguns problemas para resolver, não é, irmãos? E Deus, que está no céu e está aqui também hoje, presente, pelo seu Espírito Santo, Ele pode abençoar a sua vida nesta oração. Você tem uma causa difícil aos homens? Para Deus não é difícil, nem impossível. Pode ser impossível aos homens, mas aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Deus tudo pode fazer, e nesta noite Ele está disposto a operar milagres na vida de quem precisa. Se você precisa, você tem uma causa, vem aqui à frente. Nosso irmão Tarcísio estará ministrando a bênção de Deus na sua vida. Amém. Amém? Você crê que o Senhor pode resolver a sua situação? Vocês estão aí porque o Senhor orientou vocês virem aqui. Amém? Né, meu irmão? Temos o Deus que resolve
o Deus poderoso. É o Deus que diz que há tempo para tudo debaixo dos céus. Há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Há tempo de unir, há tempo de separar. E aí esse mesmo Eclesiastes, quando chega lá no capítulo 8, ele diz que o Senhor, o Rei, é o Senhor no tempo e o modo. Amém? O tempo é de Deus e o modo de Ele operar também é de Deus, meu irmão. Não se preocupe, porque Ele estará ao seu lado. Amém? Pense nisso. Às vezes nós demoramos a refletir, demora a acontecer, mas espere, é a forma e vai fazer, é Ele. Amém? Senhor Deus Pai, em nome de Jesus. E louvamos e agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que estamos. E louvamos, Senhor, pelos aniversariantes, Senhor. Meu amigo ele, Senhor, Ana Suza estará ali fazendo a cirurgia e aniversário é hoje. Hoje é o seu aniversário, é o dia e o Senhor preparou para ela. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor ela, Senhor, a pessoa, Senhor, os seus propósitos, Senhor, aquilo está na sua mente, aquilo, o medo retira, Senhor, angústia, Pai, o Senhor é Deus, Senhor, o Senhor é poderoso, e o Senhor estará presente. E os anjos, Senhor, não são agentes ministradores, estão a nosso dispor para estar ao lado, eles que amam, eles que vão herdar a salvação. Então, Senhor, os anjos amam ao nosso redor. E o Senhor possa estar ao lado, Senhor, nosso amado irmão, ele, Senhor. Amanhã é o seu aniversário, Senhor. E ele possa ser abençoado. E ele possa receber em ti, Senhor, a força necessária para caminhar, Pai. Becas acontecem, tropeços acontecem, Senhor, mas o Senhor é nosso Deus, o Senhor opera, Senhor, os milagres, e o Senhor vai estar aí, Senhor, ao lado de cada um de nós. Eles vieram, Senhor, que vieram aqui na frente, tenham fé. A fé, Senhor, remove montanhas, Senhor. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Eles vieram aqui na frente, Senhor. Eles estão aqui, Senhor. Creia em Deus, creia em Deus mais, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, opera, Senhor. Cura, Senhor. Sara, Senhor, retira a dor, Senhor, retira o cansaço, Senhor, dá ânimo, Senhor, levanta, Senhor, a partida, Pai, para que nós possamos caminhar certo, e o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor está fazendo aquilo e nós precisamos, independente se nós achamos que é certo ou errado, porque o tempo é Deus e o modo também é Deus. A pessoa, Senhor, retira tudo aquilo e não é teu em nossas vidas. Leva-nos em paz ao nosso lar. Faz uma noite, Senhor, e sono tranquilo, restauradora, Pai, para que nós possamos amanhã olhar o sol e dizer, Senhor, nós somos gratos, Senhor, e nós estamos aqui, nós somos seus servos, e estamos amparados, Senhor, pela tua potente mão. Em nome de Jesus, Senhor, dá força, ânimo, e por isso, Senhor, nós agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, fiquem aqui, já vamos receber a bênção. O tempo e o modo, né, irmão Tarcísio, é de Deus. O kairós de Deus na nossa vida, quando acontece, aí cai como uma luva, não é, irmãos? Não podemos questionar Deus muitas vezes, por que é que tal coisa não acontece? Porque tudo tem o seu tempo de Deus. Tudo na vida tem o momento certo. E a forma, o modo como Deus opera em nós. Irmãos, SECAB se chama Seminário de Capacitação para o Batismo nas Águas. Maurício, será dia 8, aqui na congregação, no momento da escola dominical. Vai ser um seminário, uma aula. Nosso irmão Arimatés vai estar ministrando esse seminário no dia 8, de 9h30 da manhã. A gente vai ter aqui na nossa igreja. É uma preparação para o batismo nas águas, tá? Mesmo que você não vá se batizar agora, mas se quiser fazer, pode fazer,
porque você vai ser instruído quanto ao batismo. Para quem vai se batizar, a profissão de fé será dia 12 do 12, e o batismo nas águas, o último do ano, será no dia 22 de dezembro. E agora nós vamos receber a bênção apostólica. Aos irmãos de bancário, muito obrigado por ter vindo. A Heraldo Kennedy pela ministração da palavra. E a todos os visitantes também, sejam bem-vindos sempre. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor, Deus.